Eu quero marcar num plano cartesiano o ponto A, 3, 4. Vou fazer aqui um plano cartesiano, x, y. Então, a coordenada x do ponto A é 3, isso significa que eu vou, digamos assim, 3 passos para a direita, e a coordenada y do ponto é 4, então eu vou 4 passos para cima. Meu ponto está, portanto, mais ou menos aqui. Aqui está o ponto A, um pouquinho mais para cá. Isso é o sistema cartesiano de coordenadas, certo? Eu especifico uma coordenada x, que é basicamente quanto que eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda, e uma coordenada y, que é basicamente quanto que eu tenho que ir para cima ou para baixo. Nós vamos aprender agora o sistema de coordenadas polares, que é um sistema que funciona mais ou menos assim. Aliás, funciona exatamente assim. Eu indico para você uma direção que você tem que ir, e daí o número de passos que você tem que andar nessa direção para chegar no ponto A. Então, a direção que você teria que ir para chegar até o ponto A seria mais ou menos essa direção aqui. E aí você teria que andar nessa direção por mais ou menos essa distância aqui. Essa distância que nós chamamos de R. E a direção que eu falo, na verdade, é um ângulo. É um ângulo que nós chamamos de θ. Então, eu vou indicar para você uma direção e uma distância que você tem que caminhar nessa direção para chegar até o ponto A. E nós vamos indicar o ponto A, então, em coordenadas polares, usando um par ordenado r, θ. Sempre nessa ordem. Primeiro, a distância que nós temos que andar e depois a direção que nós temos que andar essa distância. Então, vamos calcular aqui para o ponto A o valor de r e de θ. Bom, R é bem fácil porque ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Esse cateto mede 4, certo? Esse cateto mede 3. Posso aplicar o teorema de Pitágoras, R é a hipotenusa, então R ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. R ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Portanto, R é igual a mais ou menos 5. Eu pego mais 5 ou menos 5? Bom, eu pego o mais 5. Se eu pegasse o menos 5, eu teria que andar 5 passos, só que na direção contrária daquela especificada pelo ângulo. Eu teria que andar 5 passos nessa direção aqui. E não é o que eu quero fazer, eu não vou chegar no ponto A. Então, nós vamos pegar o mais 5. Agora, qual é o valor do ângulo θ? Bom, eu não tenho agora exatamente como calcular o ângulo θ, mas eu sei algumas coisas sobre ele. Eu posso calcular a tangente do ângulo θ. A tangente de θ, lá do nosso SOHCAHTOA, a tangente é o oposto dividido pelo adjacente. Então, é o cateto oposto, 4, dividido pelo adjacente, 3. Então, a tangente de θ é igual a 4/3, e, portanto, θ é o ângulo cuja tangente é 4/3, ou, em outras palavras, θ é igual a arco tangente, aliás, é igual ao arco tangente de 4/3. E agora vamos pegar nossa calculadora, pode ser em graus mesmo, porque é o nosso primeiro contato com coordenadas polares, mas o mais usado é radianos. Então, eu quero saber qual é o arco tangente de 4/3, é aproximadamente 53,1 graus. Então, o nosso ângulo θ é aproximadamente 53,1 graus. Em outras palavras, você tem que, digamos assim, virar nessa direção de 53,1 graus e andar 5 unidades, e você vai chegar no ponto A. Então, nós podemos indicar o ponto A assim. É 5 unidades na direção 53,1 graus. Ponto e vírgula aqui para não confundir com essa vírgula do 53,1. Se você quisesse escrever exatamente, você poderia escrever 5 e daí só uma vírgula mesmo, arco tangente de 4/3. Arco tangente de 4/3. Mas aqui nós aproximamos.
Agora vamos fazer algo mais geral. Vamos supor que eu quero converter o ponto de coordenadas cartesianas x, y para coordenadas polares, ou nós também podemos fazer o caminho contrário, para coordenadas polares r, θ. Então, vamos marcar um ponto P qualquer, pode ser aqui. A coordenada x dele está aqui. Coordenada y dele aqui. A direção que eu tenho que ir para chegar nesse ponto P é mais ou menos essa direção, e a distância que eu tenho que andar é essa distância r, e, claro, a nossa direção é especificada por um ângulo θ. Então, novamente, R é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo aqui. Esse cateto mede y, esse cateto mede x. Portanto, pelo teorema de Pitágoras, r² é igual a x² mais y². R é igual a raiz quadrada de x² mais y². Vamos pegar só a raiz quadrada positiva, porque, como eu falei, a raiz quadrada negativa, eu andaria o mesmo número de passos, digamos assim, só que na direção contrária. Então, vamos pegar a positiva só. Para achar o ângulo θ, eu uso a nossa relação, que a tangente de θ é igual ao oposto sobre o adjacente, então é igual a y sobre x. E nós podemos dizer que o θ é igual ao arco tangente de y sobre x, mas, na verdade, nós vamos ter que, às vezes, fazer alguns ajustes a isso aqui, porque a função arco tangente só nos dá ângulos do primeiro e do quarto quadrante como resposta, e, às vezes, nós vamos precisar de outros ângulos. Então, nós podemos até tirar esse θ igual a arco tangente de y sobre x, porque nós vamos ter que fazer ajustes aqui quase sempre. E o que mais nós podemos chegar aqui? Bom, eu posso calcular o cosseno de θ. O cosseno de θ é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa r. E se eu quiser isolar o x, posso dizer que o x é igual, multiplicando os dois lados por r, x é igual a r cosseno de θ. Da mesma forma, o seno de θ é igual ao cateto oposto pela hipotenusa, então é y sobre r. E, portanto, y, se eu multiplicar os dois lados por r, y é igual a r vezes o seno de θ. Então, essa aqui seria a nossa caixa de ferramentas para converter de coordenadas cartesianas para polares e de polares para cartesianas. Então, vamos fazer um último exemplo por esse vídeo. Vamos converter o ponto de coordenadas menos 3, menos 2 para coordenadas polares. Então, menos 3, menos 2 vai estar mais ou menos aqui. Coordenada x, menos 3. Coordenada y, menos 2, mais ou menos aqui. Então, em coordenadas polares, eu tenho que descobrir qual é essa direção aqui, especificada por esse ângulo θ. E nós sempre pegamos o ângulo θ partindo aqui do eixo x positivo. Nós não vamos pegar só esse pedaço aqui. Nós vamos pegar toda essa volta. E, claro, eu tenho que saber qual é a distância que eu tenho que andar nessa direção θ. E essa distância é indicada pela letra R. E nós já podemos usar essas fórmulas aqui, já que nós sabemos de onde elas vêm. Então, R vai ser igual a raiz quadrada de x² mais y². X é menos 3 e menos 3² é 9. Y é menos 2 e menos 2² é 4. Então, R é igual a raiz quadrada de 9 mais 4, 13. Então, essa é a distância que eu tenho que andar. Eu vou pegar a raiz quadrada positiva, porque se fosse a negativa, eu teria que andar nessa direção aqui. E agora, qual é o nosso ângulo θ? Bom, nós podemos usar a relação da tangente. A tangente de θ é igual a y sobre x, então é igual a menos 3 sobre menos 2.
Isso é igual a mais 3 meios. De fato, a tangente no terceiro quadrante é positiva. E, portanto, θ nós podemos dizer que é a arcotangente de 3 meios. Arcotangente de 3 meios. Mas agora você vai ver o que são aqueles ajustes que eu estava falando antes. Então, eu quero calcular a arcotangente de 3 meios. Aproximadamente 56,3 graus. 56,3 graus. Bom, mas claramente nós vemos que esse ângulo θ é bem maior do que 56,3 graus. Como eu falei, a função arcotangente nos dá ângulos do primeiro e do quarto quadrante. Do primeiro quadrante e do quarto quadrante. Então, ela nos forneceu, na verdade, esse ângulo aqui. Esse ângulo 56,3 graus. Bom, como é que eu calculo, então, o θ a partir desses 56,3 graus? Bom, o θ ele vai ser esse 56,3 graus mais essa meia volta, mais 180 graus. Então, o θ vai ser 180 graus, essa meia volta, mais os 56,3 graus. Então, o θ é igual a 236,3 graus. Esse é o valor do ângulo θ e, portanto, em coordenadas polares, o nosso ponto A fica raiz quadrada de 13 e 236,3 graus. Eu até poderia usar os 56,3 graus, não estaria errado. Só que daí eu teria que pegar menos a raiz quadrada de 13. Porque se eu escolhesse o θ como sendo esse ângulo, eu teria que ir na direção contrária dele para chegar no ponto A. Então, eu poderia escrever que o A é menos a raiz quadrada de 13 e 53,1 graus. Porque eu vou na direção 56, eu peguei esse ângulo aqui, me desculpe, mas esse exemplo aqui já foi. Nós estamos, o ângulo que nós queremos é o 56,3 graus. Então, 56,3 graus. Então, eu posso usar a direção 56,3 graus, só que eu vou ter que andar na direção contrária. E por isso eu pego menos a raiz quadrada de 13. Mas eu realmente prefiro usar uma distância positiva, então vamos ficar com essa resposta. E se você quiser ela na forma exata, ao invés de escrever 236,3 graus, você pode escrever 180 graus mais arcotangente de 3 meios, sem aproximações. Arcotangente de 3 meios. Enfim, era isso. Espero que você tenha gostado.